a energia por assinatura no contexto da geração distribuída. Perfeito. Explica rapidamente o que é a geração distribuída. Ótimo. A geração distribuída ela nada mais é que um formato de produzir energia mais próximo à carga, né? Então, até por isso que o nome é geração distribuída, né? Que seria o oposto, né? O contrário da GC, que é a geração centralizada, né? Então, a gente parte do princípio de, ao invés de ter um grande volume de energia sendo produzido num local, né, geralmente remoto, vamos pegar como exemplo as grandes hidrelétricas, as UHS, né? A gente se utiliza do conceito da geração distribuída sobre a prerrogativa de que agora a gente tem a possibilidade de gerar mais próximo à carga. Então, a geração fotovoltaica ela é um exemplo disso, né? Quando você, por exemplo, está gerando ali no seu próprio telhado. É isso que eu ia falar. Então, o que a gente chama daquele tipo de usina no telhado das casas ou no telhado dos comércios e das indústrias é o que chamamos de geração distribuída. Exatamente. E quais são as modalidades? A gente tem um pouco o autoconsumo local, autoconsumo remoto. Como é que funciona isso aí? Perfeito. A geração distribuída, ela tem algumas formas de ser operacionalizada, né? Então, a mais conhecida, né, e a mais convencional, tradicional, é a geração junto à carga. É o que a gente está habituado, né? É aquele consumidor que tem interesse em implantar o seu próprio ativo de geração sobre o telhado, que seja, né? Ou na sua propriedade rural, enfim. E aí o nome ele é autodidático, assim, né? Geração junto à carga. Então você está produzindo onde você está consumindo a energia, né? Então essa seria uma das modalidades, né? A gente, bem, né, alinhado com isso, a gente tem também o autoconsumo remoto, né? Que tá muito alinhado com essa ideia de você produzir a sua própria energia, mas também, como o nome já diz, remoto, né? Então, por exemplo, imagine que você tem um sítio, uma chácara, né? E mora aqui em Goiânia num apartamento e não tem condições de, nesse apartamento, fazer a sua usina, obviamente, né? Então você implanta esse ativo na sua chácara e usufrui do benefício da geração no seu condomínio, né? Então isso é um autoconsumo remoto, você gerando para você mesmo, mas de forma remota, né? Em um lugar distinto da carga, tá? Então essa seria uma outra modalidade. Quando se faz isso, existe uma redução de custo por parte do consumidor final. Exatamente. Esse modelo ele tem, né, como um dos objetivos permitir, né, que o consumidor final ele reduza o seu custo mensal com energia elétrica. Que interessante. E, mais do que nunca, fazendo parte de um modelo sustentável, né? Exatamente. Porque a geração é de uma fonte sustentável, renovável e assim por diante, né? Perfeito, exatamente. Então ele faz parte da geração distribuída, mesmo não sendo necessariamente, né, detentor do ativo de geração. Vamos lá, Gustavo, hoje a gente, né, tem olhado muito esse produto, né, enquanto simplifica a energia, e nós estamos em busca de levar energia, né, para os nossos consumidores a um custo mais acessível, mas também sustentabilidade, né, partindo do princípio de estar consumindo de uma energia que é renovável. E o desenrolar disso acontece a partir do momento que nós, né, Simplifica, desenvolvemos ou operamos uma usina ou mais de uma usina. Tá. Né? Então, a Simplifica ela detém ativos de geração e o consumo da Simplifica é um consumo muito pequeno, insignificante, perto da capacidade de se produzir energia. Tá. Então, veja bem, eu tenho uma geração grande para um consumo muito pequeno, né? Então, é intuitivo pensar que eu tenho um sobressalente de energia. Uma sobra, um crédito, né? E esse crédito, né, a partir do momento que eu tenho o meu modelo, né, adequado à condição de geração compartilhada, ele pode ser distribuído entre consumidores que objetivam receber essa energia mais em conta. Como que eu operacionalizo isso? Necessariamente eu preciso estruturar, né, alguma condição, uma estrutura de CNPJ, que pode ser uma cooperativa, uma associação ou até mesmo um consórcio, que é a ferramenta que nós utilizamos, né, para estruturar a operação. E os consumidores interessados fazem a adesão a esse instrumento, né? E a partir daí, o que acontece? Eu tenho em uma ponta um volume de geração e na outra tenho consumidores que compartilham do mesmo propósito. Que propósito é esse?
reduzir o custo, consumir uma energia limpa, uma energia renovável, né? Uhum. E aí a gente faz esse encontro de contas. Então, cada consumidor aqui vai ter uma participação de um percentual da minha geração, a gente cede esses créditos compensam na energia do consumidor e ele remunera o consórcio proporcionalmente àquilo que foi cedido a ele. Entendi. Então, é basicamente assim que funciona o modelo da energia por assinatura. Que legal. E nesse caso de energia por assinatura, ele entra nas mesmas regras de tributação de alguém que tem um alto consumo, por exemplo, ele tem as taxas de fio B, todas as outras tributações inerentes ao processo, ou não? Esse é um modelo diferente? Como é que funciona? Se aplica igual, tá? Até mesmo porque na prática o consorciado, né, enfim, quem está aderido ao modelo de geração compartilhada, ele é detentor de uma cota daquela usina. Ele tem uma participação. Então é como se ele tivesse ali, né, parte do ativo, né? Ele está recebendo, né, naquele proporcional de participação referente ao consumo dele, né? O que muda aqui um pouco é que existe, né, dentro do modelo de geração compartilhada um benefício tributário para usinas que são com potência de até 1 mega e no modelo de autoconsumo remoto. Então, o que eu quero dizer com isso? Se existe uma equivalência entre a titularidade de quem está gerando e de quem está consumindo, o consumidor ele não precisa pagar os impostos à distribuidora, né? Ele recebe a economia sobre os impostos também, né? Mas isso é uma particularidade dessas usinas que estão, né, com potência limitada a 1 mega, que, para ser sincero, é a grande maioria hoje, assim, né? Mas é a grande maioria para o autoconsumo ou autoconsumo remoto, né? Exato. Da geração compartilhada, a gente precisa de uma usina com a capacidade de geração um pouco maior. Um pouco maior, né? Sim. Podemos nós temos também alguns casos aqui de usinas maiores e aí, nesse caso, não tem esse produto assim de compensar os impostos, né? Aí seria somente a tarifa de energia e a TUG. Ah, tá. Perfeito.